todos, né? Boa noite, Ayrton. A Lorena chegou aqui agora, a Amanda, Ana Kelly, Dariane, Elton, Fabrício, Felipe, Lorena, Manuela, Márcio, Thaís, né? Obrigado pela participação de todos aqui. O Elton voltou, né? Então, ótimo, parabéns. Vamos, então, terminar o assunto que nós começamos semana passada, né? Semana passada nós estávamos falando da ONU, né? Só rapidamente comentar algumas coisas com vocês. O slide já está lá postado para vocês, tá? E aí vocês podem pegar esse slide, se quiserem, depois, e acompanhar. Esse aqui, beleza. Estão vendo o slide, né? Só para confirmar. Sim, ótimo, Sim. beleza, Ayrton. Beleza, Ayrton, deixa eu voltar nele aqui. Olha, semana passada nós falamos sobre a ONU, tá? Então, não vou demorar muito aqui, eu quero só dar ênfase. Eu quero só dar ênfase em algumas coisas aqui, em algumas organizações, em alguns órgãos da ONU, que nós paramos. Né? Então, a Organização das Nações Unidas foi fundada em 1945, 24 de outubro de 1945, numa conferência, na Conferência de São Francisco, em 1945, né? Logo após a Primeira Guerra, eles reuniram na cidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, e nomearam um grupo de pessoas, então, para discutir sobre a Declaração dos Direitos Humanos e a criação da ONU, Organização das Nações Unidas. Em outubro de 1948, aí nós vamos ter a declaração, a proclamação, né, da Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, mas antes disso nós vamos ter a ONU, que foi criada em abril, quer dizer, mais ou menos de 6 a 7 meses depois da guerra, tá? Hoje a ONU é uma organização integrada por 192 países no mundo todo. O objetivo da ONU era estabelecer a paz e tentar resolver os conflitos internacionais por outros meios que não fossem pela guerra, né? Então, o objetivo principal era esse, né? Fazer com que esses conflitos fossem resolvidos, principalmente por meio da diplomacia, acima de tudo, né? Com o decorrer do tempo, a ONU ela vai criando e vai ganhando outras funções, criando e ganhando outras funções, né? Mas essa é a função inicial dela. Opa, o pessoal está chegando aqui. Já vou sair eu vou sair da tela, porque senão eu não vejo, tá? E depois a gente volta. Aí a gente vai comentando. Vamos lá, gente. Então, nós falamos da ONU no ano passado, na semana passada. Foi criada, então, em 24 de outubro de 1945, ali. E em 24 de outubro, né? Foi criada na cidade de São Francisco a ONU. A ONU, inicialmente, ela veio para ser um organismo de proteção, de resolução de conflitos e de proteção aos países, com o sentido de evitar as guerras. Mas com o decorrer do tempo, né, a organização ela se tornou um organismo muito mais complexo e muito mais importante, principalmente no cenário mundial, e aí ela passou a fomentar e passou a criar pautas para a criação de leis internacionais para a proteção dos direitos humanos, né?
E aí falamos com vocês que sobre a estrutura da ONU, e fomos até essa discussão semana passada, né? É, a ONU é formada, né? Ela é formada, então, hoje, por 192 ou 193 países. Esses países todos que são signatários, eles têm que seguir os tratados, os pactos, as resoluções, os protocolos definidos pela ONU para fazer parte ali, né? Então, hoje, a ONU, ela, ela financia diversas organizações, ela cresceu assustadoramente, né? Então, ela tem um poder, uma autonomia de poder muito grande, e a sua presença hoje é fundamental nos nossos dias, né? Falamos isso na semana passada com vocês. Falamos isso com vocês, né? O orçamento da ONU é altíssimo, é de bilhões e de bilhões de dólares, né? Ultrapassa 6 bilhões de dólares. Esse dinheiro é repassado por todos os países que são signatários, pagam uma espécie de prestação, de anuidade para a ONU, e a ONU, então, fomenta diversos programas assistenciais, diversas reuniões, desenvolvem vários protocolos. Então, o papel da ONU é muito importante. Bom, a ONU, ela está sediada, a primeira sede dela foi lá nos Estados Unidos, né? Está na cidade de Nova York. E por que Nova York? Simplesmente porque o grande magnata do petróleo do início do século XIX, John Rockefeller, que era o homem mais rico daquela época, doou cerca, naquela época, de 8 milhões de dólares para a compra de terrenos ali naquela região, e doou para essa organização. 8 milhões de dólares, naquela época, tinha um valor muito mais alto do que hoje, né? Era um valor muito altíssimo. E parte também do governo estadual de Nova York aumentou os terrenos, adquiriram vários terrenos em volta da ilha de Manhattan, e doou para a ONU. Então, a ONU tem a sua primeira sede ali naquela cidade, né? Na cidade de Nova York. Mas, para não ficar exclusivamente... por que eu estou falando isso? Na aula passada, esse terreno da ONU é um terreno extraterritorial. O que significa isso? Que esse terreno, apesar de estar nos Estados Unidos, ele é um terreno que não pertence à jurisdição do governo norte-americano, pertence à ONU especificamente, tá? Bom, mas a importância da ONU foi crescendo tanto que ela criou outras sedes esparramadas no mundo todo. Então, nós temos 5, 6 sedes esparramadas no mundo todo. Nós temos subsedes, né, que são chamadas. Nós temos uma na cidade de Genebra, na Suíça. Nós temos no Quênia, em Nairobi. Nós temos na Etiópia, e eu não me lembro o nome da capital da Etiópia. Nós temos em Tailândia, na capital Bangkok. Nós temos no Líbano, Beirute, e nós temos aqui na América do Sul, em Santiago, no Chile, tá? Então, são escritórios espalhados por diversas partes do mundo todo, tá? Como é que são essas reuniões? Como é que são as reuniões lá na ONU? Bom, a ONU, ela foi crescendo, os seus objetivos se aumentando, né? Então, ela passa a atuar em diversas áreas específicas, na área da educação, na área da saúde, na área
da economia e da política. Então, o leque de atuação da ONU é muito amplo, né? E, então, ela vai criar órgãos específicos para tratar desses assuntos, né? Então, esses órgãos vão tratar especificamente de alguns temas importantes. E os órgãos principais criados pela ONU vai ser a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, nós falamos isso na aula passada com vocês, a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, o Conselho Internacional de Justiça e o Secretariado, né? Todos eles são de vitais importância e para o funcionamento e administração da ONU. Mas de todos esses órgãos aqui, existem dois que são os principais. É a Assembleia Geral da ONU e o Conselho de Segurança da ONU, tá? A Assembleia Geral da ONU, tá? É um órgão, é, é, é um órgão muito importante, é um órgão importante porque ele é um órgão de deliberação e de discussão. É o local onde se faz as reuniões e os membros de todos os países que são signatários da ONU participam dessas assembleias, que vai discutir sobre diversos temas relevantes, seja para economia, política, segurança e etc. Dessas discussões já saíram diversos tratados, inclusive nós vamos ver alguns deles hoje ainda, diversos tratados, pactos internacionais, protocolos, criação de outros órgãos para trabalhar na atuação, fomento da paz, na diminuição da pobreza, e etc., né? Então, esses órgãos, eles são muito importantes e lá se discute todos os assuntos que afetam diretamente ou indiretamente a vida de todos os habitantes, então, do planeta, tá? Diferentemente dos outros órgãos e do próprio Conselho de Segurança da ONU, a Assembleia Geral, na Assembleia Geral, depois que são feitas as discussões e os debates, todas as pessoas podem votar para deliberar ou chegar a alguma conclusão de algum tratado ou pacto internacional. Por que eu estou falando isso? Porque na Assembleia Geral da ONU, o voto é universal. E o voto tem valor. O valor é um para todos. O valor de cada membro, o valor do voto de cada membro é igual a um. E isso é para todos os membros. Então, ali na Assembleia Geral da ONU, tá, há uma igualdade de autonomia entre todos os participantes que votam, que participam da Assembleia Nacional. Todas as resoluções que são votadas e aprovadas ali na Assembleia Geral, ela tem um caráter, e aí prestem atenção nisso, ela tem um caráter de recomendação, e não são obrigatórias. Isso foi assim desde quando foi aprovada a Declaração dos Direitos Humanos, Internacional dos Direitos Humanos, que foi aprovada por uma dessas resoluções e que foi aprovada por uma dessas resoluções e veio como um caráter de recomendação. Portanto, tá? Aquilo que se aprova ali é uma recomendação e não é obrigatório, tá? Não esqueçam disso daí. Logicamente, os principais assuntos que são debatidos são assuntos que estão relacionados com a paz e a segurança internacional.
e assuntos relativos a isso, como, por exemplo, a questão do orçamento, de quanto vai se gastar para a resolução desses problemas, questão do desarmamento, questões de cooperação internacional, é, é, nas áreas da manutenção da paz, na aplicação dos direitos humanos e, logicamente, outros assuntos, tá? No slide que eu deixei para vocês semana passada, que nós estávamos olhando, enumera algumas das principais características da Assembleia Geral da ONU, né? Entre elas, nós podemos discutir o seguinte: discutir, como nós já falamos aqui, discutir e fazer recomendações sobre todos os assuntos que são levados em pautas na ONU. Entre esses assuntos está paz, saúde, segurança, educação e etc, e etc. Segundo, o tempo todo fazer discussões sobre questões que estão ligadas a conflitos militares, né? Por que está acontecendo, como se pode resolver, e etc. Tá? Com exceção dos assuntos de conflitos militares que são tratados, tá, lá na pauta do Conselho de Segurança. Já já eu digo por que isso. Discutir também por meio de formas e meios, discutir mecanismos e formas para melhorar as condições de vida, né, das pessoas, das crianças, do adolescente, dos jovens, das mulheres, dos estrangeiros, etc. Também discutir sobre questões como desenvolvimento sustentável, meio ambiente, e próprios direitos humanos, né? Também discutir a questão do faz-me rir, né, do din-din, quem que vai participar e fazer o que dentro da ONU e, consequentemente, pagar o que e quanto, né? E outra função específica é eleger os novos secretários gerais da organização. Bom, o segundo órgão que foi criado, e é o órgão mais importante da ONU, é o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é o conselho responsável pela paz e pela segurança internacional. É este conselho que toma as decisões, que toma decisões com relação às intervenções ou não militares em um país em guerra. É este conselho que vai autorizar as operações nos países, tá, que estão em conflitos, que estão em guerra, ou até mesmo execuções de políticas diversas, tá, sejam elas econômicas, sociais ou militares, na tentativa de resolverem os problemas relativos à guerra, tá? Este Conselho de Segurança da ONU, ele é formado por 15 membros, sendo que 5 membros, eles são permanentes, e os outros 10, eles são chamados de membros não permanentes e que são eleitos pela Assembleia Geral da ONU por um período de 2 anos, né? Agora, nós temos 5 membros que são permanentes. Esses membros, por que eles são permanentes? Porque eles são os países que foram os vencedores na Segunda Guerra Mundial, né? E no caso da China, lógico, ele tem uma importância ímpar na geopolítica mundial. Então, os países que fazem parte ali e que são membros são os países dos Estados Unidos, a Rússia, a Grã-Bretanha, ou a Inglaterra, ou o Reino Unido, a França e a China. Mais especificamente, melhor dizendo, né, a Inglaterra, tá? Porque o Reino Unido, quando se fala Reino Unido, nós temos outros países que compõem o Reino Unido da Inglaterra, tá? Então, vai a Inglaterra, Canadá e Austrália. Então, o mais correto é nós falarmos Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França e China, né? A grande diferença, tá, desse Conselho de Segurança da ONU para a Assembleia Geral da ONU
no que diz respeito às deliberações. Aquilo que é deliberado no Conselho de Segurança, ele, daquelas discussões que são deliberadas no Conselho de Segurança, ele não precisa passar pelo crivo da Assembleia Geral da ONU. Então, esse é uma primeira característica. No que diz respeito aos membros do Conselho de Segurança, são 5 permanentes e 10 que não são permanentes. A grande diferença é o direito a veto, tá? Todos podem votar, dos 15, todos os 15 votam, só que somente os 5 membros permanentes é que podem vetar alguma coisa ali, tá bom? Então, os membros do permanentes do Conselho de Segurança, eles podem dizer não para as políticas, para as ações, para as diretrizes que são relativas à segurança internacional. E pode impedir, literalmente, a sua implantação, mesmo que tenha sido aprovada lá na Assembleia Geral da ONU. O que é aprovado lá na Assembleia Geral da ONU tem que passar pelo crivo ali do Conselho de Segurança, tá? Uma questão polêmica, que também está naqueles slides de vocês, dentre tantas que foram ainda levantadas, mas uma das mais importantes questões polêmicas que envolve o Conselho de Segurança das decisões que foram tomadas sobre a guerra civil que aconteceu na Síria, ou melhor, que acontece na Síria, né, que já vai fazer nós temos mais de 6 anos que há essa guerra civil lá na Síria. Bom, o que aconteceu? A Rússia e os Estados Unidos, que são membros permanentes, né, estão diretamente envolvidas ali neste confronto, no que acontece ali na Síria. A Rússia, né, ela apoiava naquela época o ditador Bashar al-Assad, e os Estados Unidos apoiavam os rebeldes, né? Bom, aí ficou uma discussão de chove não molha, e desses dois países, tentando manter uma hegemonia política ali naquele momento, naquela região, e enquanto isso, quem estava de fora ficava discutindo o seguinte, qual que deve ser o papel real de envolvimento desses países, de membros da Comissão Permanente do Conselho de Segurança da ONU em relação aos outros países, e principalmente em que medida isso pode acontecer no que diz respeito às políticas adotadas dentro dos conflitos. No que diz respeito a este conflito na Síria, a Rússia, por exemplo, ela vetou vários artigos ou várias propostas que foram levadas pelo Conselho. E aí, por diversas vezes, Estados Unidos e Rússia, eles entraram em choque, né? Enfim, essa discussão ainda permanece muito ativa e muito forte até hoje. Então, de quando em vez, nós vemos essas discussões dentro do âmbito ali do Conselho de Segurança da ONU, principalmente entre esses dois países. E agora tem a China, né? A China agora está querendo demonstrar mais força e ter mais hegemonia no mundo, neste mundo em que vivemos, devido à influência que ela está tendo, né? Então, hoje nós observamos esses conflitos ali dentro do Conselho de Segurança da ONU. Então, esse é um dos grandes desafios. Como é que a ONU vai lidar com essa situação? É só o tempo para dizer, né? Bom, ainda naquele slide que eu passei para vocês, as principais funções do Conselho de Segurança da ONU continua sendo a manutenção da paz e a segurança internacional. Essa é a primeira função. A segunda, né,
determinar a criação, continuação ou encerramento das missões de paz. Então, os países, a ONU pode criar diversas missões de paz para justamente intermediar as guerras, prevenir as guerras, enfim, proteger as pessoas que estão ali envolvidas nas guerras, como, por exemplo, refugiados e presos, etc., né? Investigar o porquê do acontecimento de determinada guerra, tá? Tem muitos ditadores aí que assumem o poder e a primeira coisa que faz é sair em guerra com um vizinho ou com outro para manter uma hegemonia militar. Então, uma das funções do Conselho de Segurança é olhar essa questão. Logicamente, né, recomendar métodos de diálogos, de diplomacias, para evitar essas guerras, elaborar planos de regulamentação de armamentos, de quando em vez a gente vê aí os Estados Unidos fazendo uma campanha de desarmamento, né? Começa lá nos Estados Unidos, passa para a Rússia e expande para diversos outros países do Pacto de Varsóvia, da Organização das Nações, do Tratado do Atlântico Norte, mas na prática, nem Estados Unidos, nem Inglaterra, nem Rússia, nem China diminui a sua quantidade de armamentos, né? E essa aí é uma questão que depois a gente vai fazer. Também eles quem aprovam, né, o ingresso dos novos membros na sanção, os novos membros na ONU, né? Então, se um país, por exemplo, se tornar independente e quiser ingressar na ONU, precisa de ter a bênção, né, desses cinco países aí, ok? Então, nós falamos com vocês, o slide está aqui já para todos, né? Ok? Dê uma olhadinha, já está aí. Vou compartilhar novamente com vocês esse slide, só para mostrar ele de maneira rápida, ok? Nós paramos aqui, mostrando isso para vocês, semana passada, os principais princípios da ONU, nós temos algumas cartas, a ONU fixou 4 objetivos principais para a organização dos seus países membros, né? O primeiro, como eu disse para vocês, foi manter a paz e segurança nas relações entre as nações. Depois, defender a cooperação como solução para os problemas internacionais e o desenvolvimento dos direitos humanos e das liberdades da produção da população humana. Foram 4 objetivos principais que deveriam ser implementados e colocados em prática por todos os membros das Nações Unidas, né? Mas isso aí, como nós discutimos com vocês, estabeleceram até datas para que isso acontecesse, né? Mas nos slides a seguir tem alguns exemplos mostrando para vocês que é muito difícil de implementar esses 4 objetivos, né? Primeiro, porque nós tínhamos uma velha ordem, que era comunismo e socialismo com Estados Unidos e Rússia. Isso acabou em 1989, mas ainda ficou muitas rusgas diante desta realidade. E aí surgiram outros expoentes também nessa nova ordem mundial, tá? Hoje nós não temos uma polarização, político-militar, como tínhamos até na década de 90, mas hoje nós temos outras infinidades de centros de poder, e outros países também que chegaram aí dentre os países com mais força hegemônica, com mais hegemonia política, militar, social e econômica. Então, um exemplo que está aí para vocês é os BRICS, né? Então, o Brasil, a Índia, né, foram países que
que cresceram muito, chegaram a se tornar aí, no caso do Brasil, a sétima economia do mundo, quer dizer, se tornaram países ricos, estão no grupo dos G20, dos 20 países mais ricos, e criaram uma ordem muito importante de poder, que é os BRICS, né? E aí, hoje ainda foi acrescido da África do Sul. Então, é uma nova outra hegemonia. A Alemanha e o Japão, que saíram destroçados da Segunda Guerra Mundial, bom, no caso do Japão, se tornou a segunda economia mais rica do mundo, e a Alemanha também, hoje é a terceira, quarta economia mais forte do mundo. Além do mais, ainda tem um poderio astronômico militar, né? E a China, com seus 1 bilhão e quase 700 milhões de pessoas, lógico, tem uma influência muito grande. Diversos outros problemas surgiram influenciando nessa nova ordem mundial. Problemas com diversos outros países, né? Com diversos outros países, principalmente porque a ONU cresceu muito e ela fomenta nos seus princípios básicos, dentre os seus princípios básicos, os princípios de liberdade, de democracia, né? Então, ela vai beneficiando todos os países que são democratas. Acontece que existem no mundo todo muitos países que ainda não são, que ainda são governados por governantes absolutistas, totalitários, despóticos, né? E eles não largam um osso, eles não largam o osso. Está passando na televisão ali, por exemplo, né? O governo de Belarus, né? Uma antiga, vamos chamar assim, ex-colônia soviética, que o governante lá, o presidente lá já está há 26 anos no poder. Hoje mesmo, a Rússia questionou sobre essa questão de Belarus. Bom, mas isso aí é um problema. Além deste problema, nós temos, de quando em vez, uma série de problemas econômicos, né? O mais grave e o último desses problemas econômicos foi a crise de 2008, né? Então, diversos países aí quebraram, entre aspas, economicamente, né? Muitos países aí sofreram e sofrem ainda com este problema econômico. O último problema que aconteceu em 2008 é a questão da bolha imobiliária que estourou lá nos Estados Unidos e que deu uma queda muito forte, pressionou para baixo as bolsas de valores no mundo todo. Agora nós estamos vivendo o problema da Covid-19, né? Desde o início do ano, final do ano passado, início desse ano, nós temos este problema. Este é um problema sanitário, é um problema de saúde, mas que, olha, impactou já diretamente na economia de todos os países do mundo todo. Todos os países com economia estável e instável, com economia instável, todos os países em desenvolvimento estão sofrendo com esta Covid, tá? Agora estão acontecendo, por exemplo, políticas aqui, o processo eleitoral começou aqui no Brasil, já tem falando aí questões relativos a esse problema da Covid e culpando governos A ou B dessa catástrofe. Gente, esse é um problema que é mundial. Isso vale para qualquer governante, mas é um problema que se instaurou nessa nova realidade e a ONU tem que se lidar com isso. E, na minha opinião, inclusive a ONU, por meio da OMS, tem sido muito ruim, muito péssima na atuação e no tratamento da resolução desse problema da Covid. Até hoje nós não temos um protocolo eficaz de combate ao Covid. Bem, mas isso é uma outra questão, né? Nós estamos debatendo aí também a questão do consumo de energia, que a cada dia que passa está decaindo, e aqui vocês estão vendo, nós estamos tendo problema com petróleo, desde a década de 70, nós temos problemas com petróleo, nós temos
problemas com diversos tipos de energia, com o custo desta energia. Nós temos aí um problema também com o desenvolvimento sustentável, com a questão do meio ambiente. Aqui no Brasil, o Brasil é a onda da vez nos últimos 3 anos, principalmente com essa questão das queimadas, mas as queimadas não é o único problema que a ONU tem que lidar. Existem tantos outros problemas relacionados, e tudo isso, gente, é desafio. Tudo isso é desafio para a ONU lidar com essas situações. Em vários momentos, tem conseguido vários pontos positivos, no entanto, em outras realidades, eu acho que tem deixado muito a desejar. No momento oportuno, nós vamos abrir o debate para todos vocês, e aí, assim que a gente já tiver exposto o conteúdo de toda a matéria para vocês, a gente vai fazendo esses debates, né? A Elia, por exemplo, está aí, ela gosta desses debates, eu gosto da participação dela, o Ayrton também, né? O ruim é só quando o Felipe, né, começa a falar, né, gente? Escrevam aí, se vocês concordam. Eu acho que todos concordam, né? Só o Felipe que não vai concordar, mas aí depois a gente trabalha isso daí, ok? Então, esse é o slides que estão aí, eu já comentei com vocês. Ele está um pouquinho antigo, né? Porque o secretário da ONU aí, esse japonesinho aí, não é ele mais, é um português desde 2018, e nós temos aí a Dilma, né? E aí, mas nós temos aí o Conselho de Segurança e alguns órgãos aí, algumas bandeiras desses órgãos, né? De quando em vez, né, os nossos presidentes abrem a Assembleia Geral da ONU. Né? Essas discussões, elas são feitas geralmente de setembro, tá? Elas são feitas dentro do mês de setembro até o mês de dezembro. São 3 meses de discussões sobre determinados assuntos. Aí tá as principais funções da Assembleia Geral da ONU, que falamos com vocês. Falamos também do Conselho de Segurança da ONU, tá? Tá aí, tá? Das funções do Conselho de Segurança da ONU, já até citei para vocês. Aí esse secretário-geral da ONU, né, Ban Ki-moon, foi substituído pelo português Antônio Guterres, tá? Ok? E aí nós temos outros órgãos também, e temos outros organismos que são ligados ao Conselho Econômico e Social. Dentre esses órgãos, nós temos aí a FAO, né? Que cuida da produção de alimentos, né, da fome mundial, a Organização Internacional do Trabalho, o Banco Mundial, que é um banco que capta recurso para o fomento de todos os países, né, o FMI, que empresta esse dinheiro, a Unesco, que trabalha com a educação, lazer, cultura, e nós temos aí a Organização Mundial, de Saúde. E nós temos a Corte Internacional de Justiça, que daqui a gente já faz um link para o Tribunal Penal Internacional, que nós vamos apresentar para vocês agora. Então, a Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, na Holanda, julga as disputas entre as nações. É integrada por 15 juízes de todo o mundo, eleitos pela Assembleia Geral e pelo próprio Conselho de Segurança da ONU. Então, os assuntos, as querelas são resolvidas, que são levadas à ONU, então são debatidas aí nessa Corte Internacional de Justiça, e daí chega-se a um veredito, né? Então, aí nós temos aí diversas outras agências especializadas, como a Unicef, tá? Deixa eu ver o que mais. Bem, é isso. Esse é um slide, ok? Deixa eu ver aqui. Fabrício, porque os outros países que possuem capacidade bélica
nuclear como Israel e Índia não passam por restrições em sua atividade nuclear como Irã e Coreia, né? Pois é, essa é uma questão, né? Interessante. Dentre tantas que geram a discussão e debates acalorados ali na ONU. Então, o Fabrício está perguntando, por que países como Israel e Índia não sofrem restrições em sua atividade nuclear, como em Irã e como Coreia do Norte? Bom, vamos lá. O principal motivo sobre o Irã e a Coreia do Norte é que todos esses dois países, eles são governados, tá? Eles são governados, eles são governados por ditadores. São governos aí, esses países não têm democracia, né? Kim Jong-un está aí, a família já governa aí desde a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos esses ditadores aí. Esses ditadores têm um arsenal bélico muito grande mesmo, né? E cá entre nós, isso é um perigo na mão dessas pessoas, armamentos bélicos, né? Bom, o segundo maior problema que eu vejo aí é que, no caso desses dois que você está citando, Irã e Coreia, eles são inimigos históricos de Estados Unidos, França e Inglaterra. Se são inimigos históricos desses três, logicamente, toda vez que Irã e Coreia do Norte, eles pensam no desenvolvimento nuclear e etc., aí a porca torce o rabo, né? Eles não gostam de jeito nenhum e não deixam de espécie nenhuma estes países aumentarem sua atividade nuclear. O Irã, por exemplo, já foi atacado, inclusive, por Israel nessa questão aí, né? Tá bom? Bom, outra coisa, Israel é um aliado histórico norte-americano, né? Foi a Inglaterra, a França e os Estados Unidos que fomentaram a criação de Israel ali no Oriente Médio. Na verdade, Estados Unidos criou aquilo ali porque precisava de ter um país, precisava ter o domínio ali daquela região, ele precisava ter a sua zona de influência ali na região do Oriente Médio. O Oriente Médio todinho é contra os Estados Unidos e a Inglaterra e todos os seus aliados. Os Estados Unidos é chamado de Grande Satã, vejam só. Então, tudo que se faz, o que se propõe, é motivo de discórdia, né? E da criação, então, da criação de Israel, Israel recebeu toda a tecnologia, dinheiro, e criou um exército formidável, um dos melhores do mundo, um dos melhores exércitos do mundo de Israel. E, logicamente, os Estados Unidos não ia deixar Israel ali desamparado, já que é o único país ali que é aliado histórico dos Estados Unidos, e acompanha ele em qualquer decisão, praticamente, né? É isso. Bom, a Índia é aliada, mesmo se tornando independente da Índia, da Inglaterra, a Índia é um país aliado do mundo ocidental. E ele se alinha principalmente aos países do mundo ocidental. Alia-se pouco, ou quase nada, em relação ao Paquistão, que é um país que é vizinho e que tem a população é muito grande. Também se alinha pouco com a China. Enfim, tem problemas sérios a Índia ali na região. Problemas esses que são culturais, problemas esses que são religiosos. Então, tem uma série de questões aí envolvidas. Não dá para taxar, por que é isso. Agora, no que diz respeito também à questão política, uma coisa interessante é a ideia da democracia, né? É fundamental
é fundamental os países, pelo menos é o que se prega, pelo menos é o que se diz, que os países que são os mais ricos e que estão nos G20, eles devem ter democracias sólidas. E a democracia sólida, um governante não vai soltar bomba na cabeça de outros sem passar por autorizações de congressos, de assembleias legislativas e assim por diante, né? Então é por aí que vai essa questão, Fabrício. Ok? Beleza. Deixa eu. Deixa eu parar esse aqui. Deixa eu procurar outro slide aqui e mostrar para vocês. Tá certo. Bom, eu quero falar com vocês, e eu já mostro para vocês outro slide. Na verdade, já até falamos na aula, na última aula, na aula 7, dos tratados internacionais. E eu quero retomar essa discussão com vocês, porque nós vamos falar das deliberações de diversos tratados internacionais. Diversos tratados esses internacionais que fazem parte do Sistema Internacional de Proteção nos Direitos Humanos. Então, na última aula anterior à prova, nós falamos desses sistemas globais e já falamos desses tratados universais. Quem quiser pegar esse slide aí, e já eu vou mostrar para vocês. Pode abrir e a gente vai conversando, tá? Bom, o que é um tratado... antes da gente falar do que é realmente um tratado internacional, nós vamos ver o seguinte, que cada vez mais países do mundo todo, eles, nesse mundo de pós-moderno, em época de globalização, estes países, então, eles têm procurado juntos alcançar diversos tipos de objetivos e têm discutido diversos temas globais. Ao chegar-se a determinado acordo desses tratados, dessas discussões de temas globais, criado, então, um instrumento, né? Um instrumento de regulação, um instrumento de proteção, chamado de tratados internacionais. Tratados internacionais são instrumentos eficazes, né, para obrigar os sujeitos, os países, no caso, a comprometer, a alcançar, tá, os objetivos que foram discutidos. Então, para tornar eficaz o cumprimento das metas, para tornar eficaz os planos que foram discutidos, as políticas públicas em âmbito internacional por parte dos estados, cria-se, tá, os tratados universais. Isso aí, os tratados universais é um instrumento formal, tá, que impõe responsabilidades. E é por isso que estes tratados internacionais, a cada dia que passa, justamente porque tem uma formalidade muito grande para se criar um tratado, para se estabelecer um tratado, e porque ele traz consequências, ele traz responsabilidades, esses tratados têm sido muito mesmo trabalhados nos últimos tempos. Bem, mas o que vem a ser esses tratados universais, né? Esses tratados universais, como nós falamos para vocês naquela ocasião, são acordos em âmbito internacional que visam proteger ou fortalecer os interesses sobre determinadas áreas, seja políticas, econômicas, civis, culturais, militares, relacionados com segurança, não interessa, né? O objetivo principal é fortalecer os interesses, proteger aquilo que foi discutido, né? Bom, uma condição básica para que esses tratados possam acontecer é a participação livre, tá, de cada uma dessas pessoas. As pessoas estados queiram participar livremente.
desses tratados. Então, esses tratados, eles são um documento jurídico muito forte, muito importante, que tem como objetivo, né, tratar destes assuntos especificamente. Bom, como nós falamos, é um tratado jurídico, mas o que serve de base? O que serve de base para estabelecer esse tratado jurídico formal? Bom, o que serve de base, logicamente, é o próprio direito. Mas qual direito? O direito internacional. É o que vai fundamentar o direito internacional para a criação desses tratados, tá? Então, essa é a principal fonte, esta é a principal fonte, tá, de origem desses tratados internacionais. É o próprio direito internacional. Inclusive, é um dos ramos do direito que mais crescem na sociedade hoje, né? E o curso de vocês aí é até direcionado, em certa medida, para isso. Por exemplo, na grade de vocês tem direito aduaneiro, né? É muito importante o direito aduaneiro, trata de um viés desse na área econômica. Bom, mas vamos continuar. O que seriam, então, as fontes do direito internacional? Né? O que seriam as fontes, então, desses tratados internacionais? É o próprio direito internacional. Por quê? Porque o direito internacional cria as normas, né? Transferem as normas a serem aplicadas neste tratado. E essas normas, elas são positivadas, elas são escritas, tá? E os tratados, mas é uma letra fria, morna, morta, né, como diz. Mas depois que elas são efetivadas, que elas são referendadas nos tratados internacionais, elas ganham vida. Elas ganham vida, ok? Bom, quem são as pessoas que são sujeitos do direito internacional, né? Bom, as pessoas que são sujeitas aí no direito internacional são os próprios estados nacionais e as organizações internacionais que são encarregados, que são sujeitos na aplicação desses tratados internacionais. São eles que são responsáveis pela aplicação, né? Tá bom? Logicamente que nós temos aí empresas, nós temos outras organizações que podem aí desempenhar um papel importante. Mas, na prática, quem é mesmo? Os sujeitos são os estados nacionais, tá? E as grandes organizações internacionais. Como são feitos esses tratados internacionais, né? Esses tratados internacionais, eles abordam diversos temas, como, por exemplo, um animal em extinção, até a ida do homem à Lua, tá? Não existe, na verdade, uma limitação temática para estabelecer um conteúdo mínimo de discussão para a criação dos tratados internacionais. Então, a amplitude da discussão desses tratados internacionais, eles são muito, muito grandes. Bom, mas em 1969, houve uma convenção na Áustria, na cidade de Viena, e ficou conhecido como Convenção de Viena, tá? E ali foi estabelecido um tratado, tá? Internacional, firmado por diversos países. Neste tratado internacional, na Convenção de Viena, ficou estabelecido o que é um tratado internacional, quais os passos para acontecer este processo
da criação do tratado internacional, como se daria a composição de um tratado internacional, é, é, a estrutura, a forma, né, dos artigos, o passo a passo que deveria ser feito, observado para a criação de um tratado internacional. Ali se discutiu isso, ali se discutiu regras de interpretação, de aplicação, de extinção de normas jurídicas, né? Bom, tudo que ficou definido ali naquela convenção, na Convenção de Viena, teve a sua aplicação estendida para vários outros tratados a posteriores, né? Posteriores a ela. E quanto aos tratados anteriores à Convenção, os tratados anteriores à Convenção de Viena, ficou estabelecido, né, que todos os tratados deveriam, para serem respeitados, mesmo que de forma anterior, eles precisariam existir, ou eles deveriam existir, se fosse estabelecido de forma positiva, escrita, tá? E serem regidos, acima de tudo, pelo direito internacional. A outra característica aí do que foi discutido nessa convenção é que os tratados têm uma obrigação, tem um sujeito de direito internacional público, que nós vamos falar aí para vocês, que nós acabamos de falar para vocês, né? E isso aí, o direito internacional público, vai ser uma marca registrada desses tratados internacionais, porque distinguirá de um tratado internacional de um contrato comum, de uma resolução, de um pacto estabelecido de maneira, de uma outra maneira, desses contratos que são estabelecidos durante o nosso dia a dia, né? Que muitas vezes um tratado regional tem uma aplicação meramente regional, e nesse caso não se tem aí como parâmetro o direito internacional para guiar essas discussões. Bom, isso foi muito importante, porque aí surgiu um dos principais princípios que envolve os direitos, né, dos tratados. Todos os sujeitos envolvidos, todos os sujeitos envolvidos nessa relação dos tratados sociais passaram a ser chamados de direitos dos tratados. E esses direitos dos tratados passou a ser uma pacta sunt servanda. Vocês já estudaram isso dali. O que significa pacta sunt servanda? Esse pacta sunt servanda é um termo do latim, né, que significa comprometimento de todos os sujeitos que estão envolvidos no tratado. Então, é o comprometido de todos que vão ser servis àquilo que foi estabelecido, né? E esses tratados, eles têm outra regrinha, têm que ser acordados de boa fé. Não é um país que vai discutir com outro e foi obrigado por um outro país hegemônico a participar e fazer um tratado internacional. Nada disso, não tem validade nesse sentido. O que é importante é aquele país querer fazer um tratado ou participar de um determinado tratado, ele fazer isso de boa fé e estar em consonância, vamos dizer assim, com o direito internacional, tá bom? O que nós podemos falar ainda? Sobre os tratados internacionais. Quem ou quais as autoridades podem assinar um tratado internacional? E aí ficou estabelecido, de acordo com a Convenção de Viena, lá no seu artigo 20, né, ficou estabelecido assim o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês.
no artigo 20, diz respeito a quem tem os plenos poderes para assinar um tratado internacional. Diz o seguinte: sobre os plenos poderes, tá? Significa que a autoridade competente de um Estado, a autoridade competente de um Estado é que tem a responsabilidade para assinar um tratado internacional no qual serão designadas uma ou várias pessoas para poderem representar esse Estado nas negociações, na adoção ou na autenticação de um texto de um tratado, para manifestar-se o consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado ou para praticar qualquer outro ato relativo a um tratado. Então, é o seguinte, quem vai assinar esse tratado? Alguém que será o representante do Estado, que terá uma carta de plenos poderes para assinar este tratado internacional. Esta carta de plenos poderes nada mais é do que uma autorização para uma pessoa, para um líder, para um presidente, um primeiro-ministro, ou um grupo de pessoas que representam o Estado na negociação de determinado tratado, tá bom? Outra coisa importante é que, indispensável, é que neste documento, tá? Conte a autorização para realizar, então, estes trabalhos, realizar esses tratados, tá? Possibilidade, então, dessas pessoas terem de celebrar esses contratos. Bom, aqui no caso do Brasil, tá? No artigo 84 da Constituição Brasileira, essa prerrogativa pode ser do presidente da República, é uma prerrogativa dele, que também pode transferir, tá, esta função a outra pessoa, a um ministro das Relações Exteriores, tá, a um grupo de pessoas, a um grupo de pessoas como os representantes, representados por congressistas, etc. Tá bom? Só para dar uma ênfase ainda, no que está escrito aqui no artigo 20, que foi estabelecido lá na Convenção de Viena, no seu parágrafo 2º, que em virtude das funções das pessoas, das funções independentemente da apresentação dos plenos poderes, são considerados, então, representantes do Estado, os chefes do Estado, os chefes do Estado, os chefes dos governos, os ministros das relações exteriores, tá? Os chefes das missões diplomáticas são responsáveis por participar, então, desses tratados internacionais, ok? Em regra, é isso aqui sobre os tratados internacionais, tá bom? Dúvida por enquanto? Então, vamos caminhar. Bom, antes da gente tratar desses tratados especificamente, eu gostaria de comentar com vocês sobre o Tribunal Penal Internacional, né? Vocês já ouviram falar de Tribunal Penal Internacional. O professor César Gratão, inclusive, quando está dando aula para vocês, ele o tempo todo, ele dá aula sobre o TPI, né, Tribunal Penal Internacional, e fala para vocês sobre o Tribunal de Nuremberg. Mas também, nas nossas aulas, assistindo uma televisão ou outro, a gente ouve em determinados momentos sobre crimes de guerra, né, que ainda não foram julgados, sobre genocídios cometidos, sobre crimes contra a humanidade, etc. O que seriam esses crimes? O que seriam esses atos? A quem compete o julgamento? Qual é a responsabilidade
de quem é a responsabilidade sobre de tais atos, né? Quem é que é apto para julgar determinados crimes relacionados à guerra e etc. Então, são uma dessas perguntas que surgem, tá? Existe uma corte especial para julgamento disso daí? Pois bem, existe. Hoje existe, né? Nem sempre foi assim, mas hoje nós temos aí uma corte especializada para isso. Essa corte é o Tribunal Penal Internacional. Bom, só voltando um pouquinho na história, né, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos alguns tribunais que foram criados, né? Esses tribunais, eles foram criados com objetivos de julgar determinados crimes que foram cometidos. Especificamente, logo após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos dois desses tribunais muito importantes que serviram para julgar os crimes de guerra. Esses dois tribunais foram o Tribunal de Tóquio e o mais famoso deles, que é o filme que o professor César pede para vocês assistirem, que é o Tribunal de Nuremberg, né? O Tribunal de Nuremberg, ele foi responsável por julgar os crimes cometidos pelos generais na Segunda Guerra Mundial, especificamente, né? Mais especificamente sobre os crimes cometidos por ocasião do Holocausto. Esses tribunais, eles foram chamados, a posteriori, né, de tribunais de exceção, Eles aconteceram, quem é que criou esses tribunais foram os países vencedores das guerras, que julgaram aquelas pessoas que cometeram determinados crimes e definiram tudo de maneira um pouco arbitrária sobre essas questões envolvendo crimes de guerra. Pois bem, como isso não foi um julgamento justo, de acordo com aquilo que nós estudamos em filosofia, porque houve uma série de princípios que foram quebrados, né? Princípio da liberdade, princípio da ampla defesa, da irretroatividade da lei, enfim, uma série de outras questões. Essa corte, esses tribunais, eles foram tribunais arbitrários que serviram simplesmente para decretar uma decisão que já, entre aspas, já havia sido tomada. Para que isso não acontecesse de novo, né, para que essa situação não acontecesse como aconteceu, e que esses tribunais não julgassem de maneira tão parcial os seus réus, em 1950, a ONU cria uma comissão especial com o objetivo de criar um estatuto, para a criação de uma corte superior penal internacional, tá? Esta comissão, ela ficou responsável por elaborar um documento que veio a se chamar de Estatuto do Tribunal Penal Internacional, tá? A característica principal que já se ficou estabelecido é que nenhuma organização permanente seria resultado desta iniciativa. Bom, o que quer dizer isso? Em 1973, uma resolução, a Resolução 28 da ONU, referente aos princípios de cooperação internacional na identificação, na detenção, na extradição e punição dos culpados por crimes contra a humanidade, ficou estabelecido que todos os países deveriam ajudar para que os responsáveis pelos crimes de guerras ou de tipos de atos de guerras fossem julgados e punidos. E assim, na década de 1990, em 1990 foi criada uma comissão, e essa comissão, ela realizou dezenas de sessões com o fim de discutir a criação deste estatuto e criar um comitê de representantes governamentais com o objetivo de preparar todos para uma conferência que viria a acontecer. Essa conferência
foi chamado de Conferência de Roma, e o comitê para a criação preparatória deste Comitê de Roma iria discutir justamente o Tribunal Penal Internacional. A relatoria aprovou uma proposta de que um Tribunal Penal Internacional deveria ser criado, tá? Deveria ser criado e criar um foro específico para isso, tá? Um foro específico para julgar os crimes de guerra. A aprovação desse estatuto foi unânime, a criação desse estatuto também foi unânime, e a aprovação desse estatuto foi ampla. Lembrando que a criação deste tratado, melhor dizendo, ela não foi unânime. Por quê? Porque nós tivemos aí Estados Unidos, China, tá? Que são membros do Conselho de Segurança da ONU, não assinaram e referendaram esse Tratado de Roma. Além deles, Estados Unidos e China, outros países também, como Israel, Iêmen, Iraque, Líbia, Catar, não assinaram este tratado internacional para a criação de um tribunal penal. Além disso, ainda teve 21, nós tivemos 21, nós tivemos aí 21 abstenções, tá bom? Bom, outra característica aprovada nesse estatuto é que esse tribunal, ele seria permanente, ou seja, ele não acabaria. Ele veio para julgar uma guerra. Não é porque terminou aquela guerra que o tribunal iria ser dissolvido, como foi de Tóquio e de Nuremberg, tá? Então, essa característica tem que ser ressaltada aqui quando se diz sobre o Tribunal Internacional Penal, tá? Bom, este Tribunal Penal Internacional, ele começou oficialmente as suas atividades em julho de 2002, né? E a sua sede ficou estabelecida ali em Haia, nos Países Baixos, mais especificamente lá na Holanda, né? Então, o que é o Estatuto de Roma? O Estatuto de Roma nada mais é do que um instrumento jurídico internacional que tem 128 artigos, que foi criado por várias organizações internacionais, tá? E que está relacionados aos processos jurídicos e criminais, principalmente os processos envolvendo crimes de guerra, crimes contra a humanidade e etc. Tá bom? Esse estatuto, tá? Esse estatuto, ele parte do pressuposto da existência de uma comunidade internacional, ou seja, parte do pressuposto que há uma comunidade internacional representada pela ONU, e nesse viés, nessa perspectiva, consideram-se que crimes que afetam diretamente as pessoas, milhares de pessoas a nível mundial, chega a um ponto de chocar a humanidade e que merecem ser julgados, né? Bom, na atualidade, nós temos 122 nações no mundo que fazem parte, que assinaram estes tratados. Nós temos 34 países na América, 34 países na África, 27 na América Latina e Caribe, que assinaram este acordo, outros 25 países ocidentais, a Europa do Leste, 18 nações, e Ásia e Pacífico, tá bom? Bom, o Estatuto de Roma não é um produto imutável, ele pode passar por atualizações com fins de aprimoramento ao longo do tempo. Qualquer Estado-parte, tá, pode pedir uma revisão e a mudança deste documento. Joia, gente? Bom, semana que vem nós vamos discutir com vocês o que vem a ser esse Tribunal Penal Internacional, para que serve, né?
qual o âmbito de atuação deste tribunal internacional e quais são os crimes que são considerados crimes internacionais. Aí nós vamos definir esses crimes. Esses crimes são os crimes de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes de agressão. Não vamos falar aqui agora, porque não vai dar tempo, já que nossa aula está se estendendo demasiadamente hoje. Aí eu pergunto, alguma dúvida para vocês? Não? Felipe está aí ainda? Alô, Câmbio? O Márcio tá. Os outros estão? Lorena, beleza? Nós vamos ficar por aqui, tá? Amanhã eu posto essa aula gravada para vocês todos aí. Para vocês todos. Ok? Então tá joia. Estou parando a gravação aqui. Só um instantinho.